pessoal, bom dia a todos e todas. Queria dar as boas-vindas e agradecer a disponibilidade aí do professor Marcelo, professora Vanessa, que vão apresentar hoje para o grupo, né, um capítulo de livro, né, que é o Regime de Crescimento da Economia Brasileira entre 2013 e 2018, Não Transformações e Limites, né? Ele, então, é parte de um livro, se vocês quiserem também falar, né, o título desse livro, o que é esse livro, tá? E podem começar também, tá? Vocês vão dividir a tela? Como é que... Pode ser, o que a gente tinha programado era eu começar e depois a Vanessa concluir. Beleza. Tá? Mas aí como for melhor, se for nós dois estarmos na tela. Eu tenho apresentação aqui em PowerPoint, né? Se for... Não, então pode dividir, você pode dividir a tela aí? Tá. Eu acho que você consegue. Se não conseguir, a gente autoriza aqui. Beleza. Só... Conseguem ver a apresentação, pessoal? Sim. Ótimo. Sim, está conseguindo. Tá. Então, gente, só para começar, né, esse é um texto que eu e a professora Vanessa, né, escrevemos inicialmente para participar como um capítulo de livro, né, participar de um livro editado pela Fundação Perseu Abramo, tá, chama Estado Social contra a Barbárie, e a professora Vanessa foi convidada para escrever um capítulo e me convidou para ser coautor, né, para escrever junto, e a ideia era expor, né, como foi caracterizado os regimes de crescimento, como foram os regimes de crescimento da economia brasileira nos anos, né, dos governos PT e pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff, tá? Quais as características desses regimes de crescimento, se há mudanças dentro desse período, né, até 2016, ainda governos PT, e depois de 2016, há aí uma mudança brusca com o impeachment e uma imposição de uma agenda diferente, com uma redefinição do papel do Estado, tá, que é aprofundada de alguma forma com o governo Bolsonaro. Tá? Então, o que a gente pretende é, principalmente, caracterizar o regime de crescimento e suas diferenças, né, dentro dos anos de governo PT e identificar quais as variáveis-chave para esse crescimento, que políticas, que medidas contribuíram para esse crescimento, tá? E que mudanças ocorrem, que transformações ocorrem durante o período, e também, como está no título do artigo, né, as não transformações, né? Aquilo que, por não ter sido mudado, ou não ter sido suficientemente mudado durante os anos de vigência dos governos do PT, acabam resultando em dificuldades de retomada de crescimento, ou de um crescimento no mesmo sentido de 2016 em diante, né? Aí também há uma diferente vontade política, certamente, tá? Mas que dificulta, inclusive, para num futuro governo mais progressista, que se retomem características do modelo de crescimento anterior, por não terem sido adotadas algumas dessas não transformações. Tá? Então, vamos lá. O objetivo do texto é explicitar o modelo de crescimento vigente entre 2003 e 2014, para que se possa indicar as mudanças implementadas de 2015 em diante, né, até o momento que esse texto é escrito. Ele foi escrito entre o final do ano passado e início desse ano, tá, que vão no sentido da redução da intervenção do Estado na economia, a redução da proteção social estabelecida na Constituição de 88. Né? Esses são pontos fundamentais do modelo de crescimento até 2014, tá? Mostrando seus potenciais impactos sobre o país e sua população. Então, a estrutura do texto. Né? Primeiro, a caracterização do modelo de 2003 e 2014, que é o modelo de crescimento com distribuição de renda,
né, um modelo de crescimento distributivo, mas que apresenta algumas contradições, tá? Que é isso que a gente vai enfatizar aqui. Né? Dentro desse período 2003-2014, né, contando os dois governos Lula e mais o primeiro governo Dilma, há algumas mudanças que podem ser consideradas, né, se a gente fizer um recorte de 2003 a 2010 e depois considerar o período 2011 e 2014. Algumas características vão se manter durante todo o período e outras mudam no primeiro governo, já no primeiro governo Dilma, de 2011 a 2014. Tá? Então, há no artigo uma subdivisão, né, nesses dois subperíodos, de 2003 a 2014, e a gente conclui a parte do modelo até 2014, identificando as não transformações. Tá? Então, eu vou fazer a descrição desses dois períodos e a Vanessa trabalha com as não transformações, tá? Na apresentação de hoje. E, por fim, né, o período pós-2015, que mudanças institucionais, né, foram adotadas. Em 2015 já se tem ali uma redefinição da ação do Estado, né, do que o Estado deve fazer para esse modelo de crescimento, e a partir de 2016, né, com o impeachment, isso é muito mais aprofundado, né, com mudanças legais e institucionais que claramente vão aprofundar uma redução do papel do Estado. Tá? Então, que pontos são comuns em todo o período de 2003 a 2014? Primeiro, a preservação dos aspectos distributivos da Constituição de 88. Tá? Esses aspectos que levam a uma melhor distribuição de renda, né? Por exemplo, o regime de previdência é mantido durante todo o período, né? Claro, há reformas ali, algumas reformas de previdência no meio desse período, mas o aspecto distributivo da previdência e de outros fatores da Constituição de 88 são mantidos, tá? Preservação de uma legislação trabalhista definidora de direitos aos trabalhadores, que uma das primeiras medidas pós-impeachment, né, primeira na área econômica, assim, relevante ao teto de gastos, tá, que vai impactar nos aspectos distributivos da Constituição de 88, e a segunda grande medida é a reforma trabalhista. Tá? Então, isso até para adiantar alguma coisa que a gente pode discutir mais adiante, mas até uma expressão que a Laura Carvalho usa no Valsa Brasileira, né, que no governo Dilma ela adota a agenda Fiesp, né, e o que se chamou, né, de nova matriz econômica, ela chama de agenda Fiesp, e o primeiro governo Dilma seguiu praticamente toda a agenda dos empresários, menos um ponto, que foi a reforma trabalhista, que veio logo quando o Temer assume. Tá? Então, os governos PT ainda preservaram nessa legislação trabalhista de proteção aos direitos dos trabalhadores. Tá? Preservação do papel dos bancos públicos. E a gente tem um destaque para o BNDES, tá? No financiamento de longo prazo, incentivo ao investimento, tá? Mas também sem deixar de considerar o papel de Banco do Brasil, com crédito rural principalmente, Caixa Econômica Federal, com financiamento habitacional, que participa de políticas importantes durante esse período, tá? E além, claro, do papel de bancos públicos em alguns momentos, né, de recessão ou de mudança de política, que os bancos públicos exerceram um papel ali extremamente relevante. Tá? A preservação de empresas estatais, especialmente a Petrobras, que ela tem um papel muito importante para explicar o modelo de crescimento, tá? Pelo tamanho da empresa, pela importância que a empresa tem, né? Ela tem um papel aí extremamente relevante para a explicação desse modelo, tá? Especialmente pós-2008, tá? Pós-crise de 2008, né? E a regulação relativa aos ajustes do salário mínimo, né? A política de reajuste de salário mínimo foi mantida aí durante todo o período. Tá? Então, essas características são preservadas até 2014. Tá? Em 2015, já há uma mudança na orientação ali da política econômica,
que é depois aprofundada após impeachment. Alavancas do crescimento. Identificou 3 alavancas, né, que foram as grandes contribuições para o crescimento econômico do período. Tá? Há, claro, dentro de 2003 a 2014, diferenças, né, de crescimento de um período para outro, mas dá para se dizer que, considerando, né, as décadas anteriores, esse foi um período de relativo crescimento econômico para a economia brasileira e com distribuição de renda. Embora, como a gente vai falar nas não transformações, ainda outras coisas pudessem ter sido feitas, mas dentro da realidade das últimas décadas foi um período exitoso. E quais são essas alavancas? Primeiro, o mercado externo. Tá? Expansão favorável e manutenção da abertura comercial e financeira. Alguns economistas, analistas, tendem a considerar que o Brasil cresceu nesse período por conta de um mercado externo favorável. E algo que a gente vai mostrar em alguns dados que não é o que a gente defende nesse texto. Tá? O mercado externo favorável existiu, de fato, tá? Especialmente ali até 2008, quando vem a crise e, né, na recuperação, mas não é o mercado externo a principal explicação para o crescimento econômico brasileiro no período. Tá? Ele talvez tenha a importância de, nesse momento, não ter havido sérias restrições externas, algo que o Brasil passou ao longo de sua história, mas não é o setor externo que explica esse crescimento. Tá? E no início, né, de 2003 até meados de 2004, talvez o setor externo tenha sido o mais importante. Daí para frente, não. Tá? A alavanca do consumo, e o que contribui para um crescimento do consumo, o consumo puxando o crescimento econômico? A ação distributiva do Estado, né, que impacta sobre a distribuição de renda e o consumo. Então, quando o Estado adota políticas de redistribuição de renda, né, para usar aí um argumento bastante keynesiano, né, você distribui renda para quem tem propensão marginal a consumir mais elevada. Tá? Então, a renda nas mãos dessas pessoas tendem a se transformar, de fato, em consumo e impulsionar o crescimento econômico. Tá? Então, desde políticas de distribuição direta, como Bolsa Família, tá? Até políticas de salário mínimo, né, de reajuste de salário mínimo, foram políticas importantes para a alavanca do consumo, sem deixar de considerar, claro, o crédito. Tá? E a intervenção do Estado no investimento. Tá? O investimento, principalmente ali de 2006 a 2008, ele é a variável que mais explica o crescimento econômico brasileiro. Tá? E que tipo de investimento? Nesse período, de 2 tipos a gente pode chamar. O investimento autônomo, puxado principalmente por empresas estatais, né, aquele que vem mesmo à frente da demanda, tá? E o investimento induzido, tanto pelo investimento autônomo quanto pelo consumo. Tá? Nós temos essas 2 variáveis, essas 2 vertentes, digamos, do investimento, né, atuando no período, principalmente pós-2006. Tá? Então, vamos mostrar alguns dados aqui. A evolução do PIB, em azul, né? A demanda interna, somando aqui consumo e investimento, tá? em laranja, e as exportações, na linha cinza. Tá? E dá para perceber que no início do período, aqui, as exportações, né, 2003, 2004, estão crescendo. Esse gráfico, a base, né, 2003 é igual a 100. Tá? Então, todos partem aqui da base 100 em 2003. No início do período, as exportações crescem mais do que o PIB e a demanda interna. Mas o que acontece a partir de 2005, tá? É o contrário, a demanda interna é que puxa o crescimento do PIB, e não mais as exportações. Tá? Isso muda aqui no final, né, em 2018, quando as exportações crescem mais um pouco. Tá? Mas dá para perceber que é só ali no início do período que você tem um crescimento mais acelerado das exportações que do PIB. Então, ali dá para dizer que
as exportações puxaram, de certa maneira, o crescimento do PIB. De 2005 em diante, não dá para afirmar isso. É a demanda interna que é o fator relevante, né, mais importante para o crescimento do PIB brasileiro. Aqui, as composições das transferências de renda, tá? Previdência, né, de regime geral, regime particular, de estados, municípios, União, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Bolsa Família, tá? Tudo em porcentagem do PIB, né? LOAS, e dá para perceber, né, que há um crescimento, né, e mesmo assim, sempre se menciona, né, que o programa Bolsa Família é um programa muito barato em termos do que ele pode oferecer, e realmente ele começa aqui com 0,06% do PIB, ele vai crescendo, tá? Chega em 2012 a quase 0,5%, mas ainda assim ele é muito barato, ele tem um crescimento significativo e ainda assim é muito barato. Tá? Então, aqui em praticamente todas as categorias, né, em todos esses programas de transferência de renda, né, e de previdência, há um crescimento das despesas. Né? Aqui uma redução no regime particular da União, porque há nesse meio tempo uma reforma, né, que atinge esse regime particular, né, de previdência da União, mas são adotadas aqui políticas que, de fato, transferem renda, tá, para a população que tende a consumir mais. Tá? Salário mínimo. Só um comentário, e esse regime, essas transferências de assistência e previdência são ligadas ao salário mínimo. Então, Sim. toda vez que há aumento real do salário mínimo, há um aumento das transferências de assistência e previdência, o que é um elemento fundamental, o link com o salário mínimo, com a distribuição de renda. Sim, né, exatamente o salário mínimo que a gente vê aqui na sequência, até, né, no próximo gráfico, que há, né, uma evolução real do salário mínimo, aqui considerando desde 95, tá, ele começa a ter maiores ganhos a partir de 2005, 2006, chegando num patamar aí bem mais elevado, tá? Aqui, hoje, em 2019, né, fevereiro de 2019, o último mês considerado aqui, em torno aí de R$1.000, né, um pouco mais, tá? E o gráfico seguinte, né, os volumes de crédito, e quanto o crédito cresce, né, principalmente aqui a partir de 2006, né, tanto controle público e privado, tá? E principalmente de 2012 em diante, né, o controle público exercendo protagonismo. Tá? Então, o crédito financiando o consumo, tá, é algo que também foi importante para esse período, e talvez seja um dos pontos que explica uma certa desaceleração em 2011, de 2011 em diante, e que o modelo não deu conta por falta, né, das não transformações, né, por conta das não transformações, o modelo não conseguiu prosseguir, né, no mesmo ritmo de crescimento. Tá? Vou falar agora um pouco sobre investimento, né, sobre a formação bruta de capital fixo. Tá? O que eu citei para vocês, que em determinado período, aqui principalmente 2006 a 2008, o investimento assume um protagonismo dentro da demanda interna. Tá? Dá para perceber que ele oscila mais, é característica do investimento, pela sua natureza, oscilar mais que consumo. Tá? Consumo sofre oscilações, sim, mas ele mantém uma certa estabilidade, e o investimento é mais oscilante, tá? Por sua natureza, ele é baseado em expectativas quanto à demanda futura, ele é sensível a percepções, né, sobre a demanda futura. Então, a crise de 2008 e 2009, há uma queda significativa do investimento. Depois ele se recupera em 2010. Tá? Mas tem um período especial aqui, de 2006 a 2008, e que o investimento tem, de fato, esse protagonismo por diversos trimestres seguidos. Tá? E o que explica esse protagonismo do investimento?
investimento da administração pública em empresas estatais, tá? É um fator importante. E a indução do investimento privado via tanto investimentos públicos quanto dinamização do consumo. Tá? Então, a gente já viu anteriormente, que é a demanda interna a variável mais importante para explicar o crescimento, e, dentre as variáveis da demanda interna, né, o investimento assume, em determinado período, um protagonismo. Tá? Vou destacar aqui, no gráfico 10, a formação bruta de capital fixo do setor de petróleo. Né? Por quê? O setor de petróleo, quem responde por essa formação bruta de capital fixo, é praticamente a Petrobras. Tá? Quase a totalidade desses investimentos são feitos pela Petrobras. Né? E o que é importante aqui, a gente perceber que a formação bruta de capital fixo total, né, ela cresce, mas em volume menor, né, taxas menores do que a formação bruta de capital fixo do setor de petróleo, a partir de 2006. Né? E o que acontece a partir de 2006, 2007? Descoberta do pré-sal, tá? E uma atuação muito impactante da Petrobras na prospecção do petróleo, né, em águas profundas, né, no pré-sal. Então, esses investimentos da Petrobras são muito importantes para explicar o protagonismo que o investimento assume a partir de 2006. Tá? O investimento privado é importante, sem dúvida, tá? Mas não se pode deixar de considerar a importância da Petrobras, né, como uma empresa que tem tamanha influência, tamanho poder, tem essa capacidade de influenciar e de puxar investimento. Tá? Para vocês terem uma ideia, a partir de 2011, né, a gente tem ainda aqui o investimento crescendo, tá? Mas dá para perceber que a participação do petróleo, né, o crescimento do setor de petróleo é ainda mais impactante. Tá? E isso mostra uma clara capacidade da Petrobras de fazer esse papel de puxar, né, do investimento autônomo que puxa outros setores. Tá? Petrobras fazia compras baseadas na política de conteúdo local, então isso incentiva indústrias parapetroleiras, né, a produzirem, a investirem, tá? Fora os efeitos indiretos que a extração de petróleo, e principalmente a atividade de refino, pode provocar. Tá? Eu não sei se eu coloquei na apresentação, acho que não. Não coloquei na apresentação. Mas o setor de refino de petróleo é um dos setores-chave para a economia, né, usando metodologia de insumo-produto, né, em termos de encadeamento para frente e para trás. Tá? Muito mais intensamente que o setor de exploração e produção. Tá? Então, aqui eu estou considerando petróleo como um todo, tá? Tanto exploração e produção quanto refino, tá? Mas o setor de refino é o que tem mais capacidade de puxar outros setores, né? E é justamente o setor de refino que a Petrobras está, aos poucos, abrindo mão. Né? Então, quando se fala em venda de ativos da Petrobras, né, a maioria deles é ligada ao refino. Né, a gente percebeu isso quando se tem, né, refinarias operando com capacidade ociosa e derivados de petróleo sendo importados. Tá? Há uma política aí clara de esvaziamento do setor de refino e é justamente aquele que tem maior potencial de puxar a economia. Tá? Então, isso é um aspecto a ser bastante considerado. Aqui, esse indicador, pessoal, de gastos líquidos com aquisição de ativo imobilizado, tá? O que significa esse indicador? Tá? É o que eu usei na minha tese, né? Para contextualizar vocês, na tese eu usei dados da economática de empresas de capital aberto, tá? Empresas industriais de capital aberto. Então, não é uma amostra completa, tá? da indústria brasileira, mas de empresas
de capital aberto, logo grandes empresas, né, que têm grande influência no investimento, tá? E, né, o indicador que eu chamei de aquisição, né, líquida de ativo imobilizado, ou gastos líquidos com aquisição de ativo imobilizado, eu peguei o volume gasto com aquisição de imobilizado, subtraindo depreciação e venda de ativos imobilizados. Porque o que eu tenho aqui é o que de fato houve de acréscimo à capacidade produtiva. Tá? Então, o que a gente percebe que o setor de petróleo, de 2007 em diante, o seu nível de aquisição líquida de imobilizado, de acréscimo efetivo à capacidade produtiva, ele é muito maior, né? O crescimento é muito mais acelerado do que na indústria como um todo e do que também na indústria, excetuando o setor de petróleo. E olha o que acontece a partir de 2013 e 2014, né? Esses gastos com ativo imobilizado, né, vão decrescendo de uma maneira muito significativa, né? E a gente observar que bem no final do período aqui 2017, você tem esse valor menor que 100, ou seja, o nível de investimentos da Petrobras no sentido de repor, né, de adicionar capacidade produtiva, ele é menor do que era em 2003, ou seja, está havendo até destruição de capacidade produtiva, diminuição de capacidade produtiva por parte da Petrobras. Tá? Então, todo aquele potencial de gerar encadeamentos, de puxar a economia que a Petrobras já teve, ela deixou de ter a partir de 2013, 2014 principalmente. Tá? É quando a Operação Lava Jato vai chegar mais forte na Petrobras. Tá? E a maneira como isso foi conduzido foi de demonização da empresa e por ela ser estatal era um problema. Tá? Então, o que fazer? Né? A Petrobras tem um alto volume de dívidas, vamos vender ativos para pagar a dívida. Vendendo ativos para pagar a dívida, você diminui o potencial futuro de geração de receita e de geração de encadeamentos que a Petrobras já teve. Tá? Então, até que ponto, né, uma empresa endividada deve vender ativos para pagar essa dívida, sendo que essa empresa endividada tem um enorme potencial de gerar receitas, tá? E tem um papel estratégico importante para a economia. Tá? Essa é a questão que gostaria de colocar. Tá? A partir de 2011, né, uma descoordenação do modelo, né, dá para perceber aqui de 2007 a 2020, né, os gastos do governo federal com investimento, né, cresceram 21%, e de 2011 a 2014 eles se reduzem em 0,5%. Tá? Então já dá para perceber aí uma mudança. Por outro lado, os subsídios, que diminuíram quase 8% de 2007 a 2010, crescem 26% de 2011 a 2014. Dá para perceber aqui uma reorientação do modelo, tá? Do investimento público para um incentivo, né, para fornecimento de subsídios ao investimento privado. Tá? Mesmo algo que se fala muito do crescimento de gastos com pessoal, né, ele é só de 0,2% de 2011 a 2014. Tá? Enquanto no período anterior foi de 4%, é só 0,2%. Então, assim, realmente houve explosão de gastos, né, como alguns defendem, para depois advogar a austeridade a partir de 2015, de que houve uma explosão de gastos do governo brasileiro de 2011 a 2014, não é o que dá para perceber. Tá? Você tem mais aqui subsídios do que propriamente gastos com investimento, com pessoal, né? E dá para perceber aqui que mesmo a evolução dos gastos com o pessoal foi bem abaixo do crescimento do PIB. Bom, alguns outros indicadores, tá? A gente percebe aqui no gráfico 12 um crescimento que
há uma queda das receitas, né, a linha azul, uma queda das receitas a partir de 2012, principalmente, tá? E isso contribui para a piora da situação fiscal. Não é um excesso de gastos, tá? As despesas, né, a linha laranja, elas, as duas linhas, né, laranja e a cinza, elas se mantêm praticamente estáveis, mas a receita cai a partir de 2012. Então, isso contribui para a piora do resultado. Tá? Então, o que se advoga do ajuste? Não, vamos reduzir despesas, porque elas foram explosivas. Elas não foram explosivas. Tá? O que aconteceu foi uma queda de receita por um crescimento mais lento, por uma política de desonerações e subsídios. Tá? Então, isso ajuda a explicar a nossa situação fiscal. Tá? Aqui, entre outras, a taxa de crescimento real de algumas despesas, né? PAC e outros investimentos, olha o quanto eles caem aqui de 2014 para 2015, tá? A linha azul no gráfico 13. Então, há aí uma descoordenação, uma mudança do modelo de crescimento que havia sido exitoso, né, em ser um modelo de crescimento distributivo até então, né? Ele continua ainda tendo alguns resultados em distribuição de renda, em termos de distribuição de renda, né, e de crescimento econômico, mas já com uma mudança de padrão. Tá? Aqui uma queda da taxa Selic, tá? A Vanessa depois pode falar um pouco mais das não transformações, né, mas houve uma queda da taxa Selic, de acordo com, né, a chamada agenda Fiesp, tá? E a evolução do crescimento econômico, que aqui, a partir de 2016, né, passa a ter uma retração da economia, tá? Volta a crescer em 2018, né, 2017, 2018, mas em 2015, 2016, uma queda significativa, e a partir de então, estamos, diga-se, patinando, tá? Até, né, chegar a 2020 com a pandemia, que aí a realidade já é completamente diferente. Tá? Vanessa, eu vou passar aqui para as não transformações. Tá? Que é isso. As não transformações, aí, Vanessa, se você quiser comentar. Bom, o que o Marcelo aí nos descreveu, né, é esse modelo de crescimento que conseguiu crescer com distribuição de renda, vista tanto em termos da melhora do índice de Gini, quanto em termos da maior participação do salário na renda, né? E taxas de crescimento maiores do que a média dos períodos anteriores, pelo menos até 2011. Né? Depois de 2013, os dados ali mostram que o crescimento começa a arrefecer, de forma que a arrecadação cai, ainda que não tenhamos tido uma explosão de despesas, e a partir de 2013 a gente começa a ter déficits primários. Né? Então, o modelo de crescimento, o que caracteriza, né, a possibilidade da distribuição de renda é a própria ação do Estado nas suas políticas, é o próprio crescimento do emprego e o aumento real do salário mínimo, né, e o papel do Estado nas políticas distributivas. Isso gera a possibilidade da distribuição, e especialmente o aumento do emprego e do salário mínimo. Né? Duas questões importantes aí, em termos do modelo de crescimento, né, é que, na verdade, esse modelo que permanece, ainda que modificado em 2011, que permanece pelo menos até 2014, ele se caracteriza pelo fato de que ele não rompeu com questões fundamentais. Se a gente considerar alguém que faz uma análise, né, keynesiana, kalekiana, sraffiana, da importância da demanda e do perfil de países periféricos. Nós não mudamos o tripé macroeconômico. Né? Nós fizemos todo o modelo de crescimento, lógico, num período de bonança internacional e de forte liquidez internacional, obviamente interrompido pela crise de subprime, mas que depois a liquidez retornou.
um período de bonança internacional, que foi importante para assegurar a questão da restrição externa, mas nós não mudamos, nós fizemos um modelo que tem um papel importante do Estado e que exige uma dinâmica de gastos públicos expressiva, tanto nas políticas distributivas quanto nas políticas de incentivo ao investimento, quer seja pelos gastos com investimento da União e, paralelamente, com os gastos de empresas estatais, né? Então, o próprio gasto da União com investimento se coloca como um fator fundamental, além do próprio BNDES. Isso são fatores importantes de gasto público, então é um modelo de crescimento que exige gastos públicos. Se a gente pega as transferências de assistência e previdência, elas chegam a cerca de 15% do PIB, né? E que dava certo o modelo mantendo o tripé, porque a economia estava crescendo e a taxa de crescimento da arrecadação estava sendo maior do que a taxa de crescimento das despesas, né? Ora, mas nós não mudamos o diagnóstico da própria dinâmica econômica, continuamos, em termos econômicos, com o diagnóstico dos modelos, né, de novos clássicos e novos keynesianos, né, que vão ser a base aí do novo consenso macroeconômico, e continuamos adotando o modelo de metas de inflação, que, junto com a abertura financeira, que advoga que o problema da inflação é de inflação de demanda. Então, duas questões fundamentais. A abertura financeira, ela permite a entrada de capitais fortemente especulativos, que tem relação com a dinâmica da liquidez global muito mais do que com as características específicas da economia periférica em que ela está. O capital é atraído por diferenciais de juros expressivos e pela própria questão de que você tem uma dinâmica de abertura muito já liberalizada desde e a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, você pega uma forte liberalização financeira, que já é forte nesse período, junto com o diferencial de juros e com uma liquidez internacional fantástica, e, obviamente, com uma questão importante de estabilidade política que se estabelece no Brasil nessa época. Então, é uma entrada de capitais não só por conta de termos uma balança comercial favorável, mas fortemente por conta de entrada pela conta financeira do balanço de pagamentos. Entrando pela conta financeira, tanto investimento direto, quanto investimentos em carteira, que é a compra de títulos de renda fixa e ações, como também a entrada via moeda de depósito, que é capital que entra e sai sem um destino específico. Ora, nesses momentos de liquidez fantástico, nós não termos mudado a dinâmica do modelo de metas e o seu diagnóstico nos gerou uma armadilha sobre a dívida pública. Porque, especialmente até 2012, uma forte entrada de capitais estrangeiros, né, pressionando fortemente o câmbio para uma valorização enorme do câmbio. Por um lado, o governo permite uma valorização relativa, o que é um fato importante para controlar a inflação, mas, de outro lado, controla a valorização excessiva. E como faz isso? Comprando o excesso de ingresso de recursos em dólares que estavam ocorrendo pelo balanço de pagamento. Como o governo faz isso? Compra esses dólares, emitindo base monetária, né? O que faz com que, obviamente, aumente a moeda em circulação, basicamente é que está nas reservas bancárias, né? Ora, quando a gente faz isso, ou seja, o Banco Central, do lado de ativo, compra as reservas internacionais, do lado do passivo, emite base monetária, né? Mas isso tem impactos inflacionários. Como estamos no regime de metas e o diagnóstico é de que a inflação é de demanda, ato contínuo, o governo faz uma política monetária de enxugamento dessa expansão da base monetária, efetuando política monetária através de operações compromissadas, que significa colocações de títulos do Tesouro que estavam
no balanço do Banco Central, em circulação, através de operações compromissadas, que é como se ele estivesse pegando dinheiro emprestado por um dia e dando o título público como garantia. Ora, quando esse título público entra em circulação, ele passa a contar como dívida pública. Ou seja, toda a parte de pressão da abertura financeira gera a ação de política cambial e, paralelamente, a ação de política monetária, né, que pressiona fortemente a dívida pública. Então, de 2011, até 2012, você tem uma expansão cavalar de emissão de operações compromissadas, impactando fortemente a dívida pública. Ou seja, ainda que tenhamos superávites primários, você vai ver impactos de expansão da dívida pública enormes por conta da abertura financeira e a forte entrada de capitais. A dívida pública, obviamente, não explode nessa época por conta do próprio superávit primário, né, que os recursos do Tesouro são depositados no Banco Central, formando a chamada conta única do Banco Central, que, além do mais, é remunerada. Então, toda vez que a conta única aumenta, é um fator de redução da base monetária, é um elemento de segurar a evolução das operações compromissadas. Mas há que se perceber a pressão contínua de aumento das compromissadas provocadas pela abertura financeira e por essa não transformação ocorrida pela manutenção do tripé macroeconômico. E junto disso, a própria questão que também gera emissão de compromissadas, vinculada à questão do pagamento dos juros, né? E como a gente, ainda que os juros sejam cadentes nesse período todo, ainda eram os juros dentre os maiores do mundo e as pressões inflacionárias continuamente observadas como sendo pressão de demanda, e qualquer movimento gerava aumento de taxa de juros. Tanto é verdade que o interessante a comentar é que, inclusive, no início da crise de subprime, o mundo reduzindo a taxa de juros e o Brasil aumentou inicialmente a taxa de juros no início da crise de subprime. Um fato importante, então, é que não se considerou, na verdade, os elementos que pressionavam a inflação e que não tinham a ver com a inflação de demanda. Pressionavam tanto positivamente quanto negativamente, que é a dinâmica do câmbio, né? A dinâmica do câmbio, câmbio valorizado, basicamente até 2012 ajudou a segurar a inflação, mas em todos os momentos que havia choques de câmbio são momentos de pressão inflacionária, né? Então, a partir de 2012, você tem um movimento de desvalorização do câmbio e daí de aumentos de pressão inflacionária devido a essa variação do câmbio. Choques de custos não foram analisados, choques de custos, principalmente de preços de commodities internacionais, né, principalmente alimentos e petróleo, né, choque de custos em dólar, né, que geraram impactos importantes, principalmente em 2011 e 2012, 2010, 2011, e mesmo 2012, que geraram impactos inflacionários, né, e que foram considerados como inflação de demanda e geraram elementos de pressão inflacionária. Outro elemento importante para a inflação, inicialmente de controle da inflação, na verdade, foram os preços monitorados, que foi a manutenção dos preços monitorados segurados, principalmente o preço do petróleo e da gasolina, né? E que em 2015, na verdade, você solta esses preços, 2014, 2015, que vão ser elementos importantes de explicar a inflação naquele momento, né? Então, a inflação brasileira é muito mais complexa, isso sem falar no poder da indexação no Brasil, que, de fato, não acabou, né? São elementos a explicar
a segurada da taxa de juros, ainda que cadente, em patamares muito altos, e as oscilações de taxa de juros, né, garantindo uma entrada de capitais muito estável via capitais especulativos com viés de curto prazo. Um comentário importante: grande parte da entrada de capital se deu via investimento direto e investimento em carteira. O investimento direto, antigamente, era visto como uma entrada de capital estável, mas hoje, o que é o investimento direto hoje? É compra de ações acima de 10% das ações ordinárias, é considerado investimento direto. Então, se você compra 9% das ações ordinárias de uma empresa, isso é contabilizado como investimento em carteira. Se você compra 11%, isso é contabilizado como investimento direto. Ou seja, hoje em dia, investimento direto é um balaio de gatos, porque envolve compra de ações mais estáveis e compra de ações não tão estáveis, quando você compra pouca quantidade de ações. Além disso, dentro do investimento direto estão as operações intercompanhias. Então, a análise do investimento direto é mais complexa. Então, o que a gente advoga, não nesse livro, com mais detalhe, mas eu tenho um artigo sobre isso, explicando a complexidade do conceito de investimento direto, mostrando que parte desse investimento direto também é fortemente instável, né? Então, esses capitais revertem com muita rapidez e a possibilidade de volatilidade do câmbio é enorme, o que a gente vê em todos os momentos de instabilidade. Então, isso, na verdade, é uma armadilha, a não modificação do tripé macroeconômico e do diagnóstico por trás do tripé macroeconômico. Porque quando a economia começa a desacelerar, até porque a dinâmica mundial muda depois da crise de subprime, o próprio comércio mundial muda depois da crise de subprime, há todo um debate dos problemas de demanda mundial, a UNCTAD discute muito isso, depois de 2008 e das próprias políticas recessivas sobre a Europa adotadas, né? Então, você tem uma dinâmica mundial diferente depois de 2008 e nós, na verdade, não adotamos um modelo de crescimento que, depois de 2008, que incorporasse essas mudanças e que aprofundasse o modelo existente. Pelo contrário, nós fizemos a agenda da Fiesp. Na verdade, nós não modificamos mais profundamente o modelo no sentido de romper com essas não transformações. Claro que politicamente há todo um debate político da dificuldade de fazer isso, obviamente, mas o que a gente percebe é que o ganha-ganha que tinha existido até 2008, né, digamos, basicamente, poderíamos dizer até 2012, o ganha-ganha de que você consegue manter o superávit primário, porque as taxas de crescimento da própria economia garantem a continuidade da arrecadação e garantem a continuidade da expansão dos gastos públicos, mantendo o superávit primário. Então, manter superávit primário parece que é a questão fundamental aí em toda a dinâmica. Em nenhum momento se destacando a pressão altista da dívida pública devida à própria abertura financeira e política cambial e à dinâmica dos juros, né? Parece que a dinâmica da dívida pública vai voltar quando ela vai expandir fortemente, depois, obviamente, que você tem, quando você deixa, quando a conta única do Tesouro, né, começa a deixar de exercer aquele papel de segurar a dívida pública por conta do superávit primário, né, os elementos explosivos que pressionam a dívida pública se mantêm. E a ele se agrega o elemento do déficit primário, né? Então, e qual é a questão? Se você tem um diagnóstico teórico-econômico diferente daquele que está por detrás do modelo de tripé, ele te mostra, olha, nos momentos de desaceleração, nós temos que fazer, ao contrário, política de crescimento e puxar o crescimento, principalmente através do investimento público e das empresas estatais, né? E mantendo as políticas distributivas. Isso é um elemento a gerar o crescimento econômico e aumentar a própria arrecadação. Aí é todo o debate que estamos assistindo, inclusive atualmente, aí pela própria
pandemia, pela a questão do poder dos gastos públicos. Então, a armadilha é você não ter mudado esse diagnóstico e, obviamente, qualquer movimento de desaceleração descoordena a dinâmica aparentemente positiva da dívida pública, né? Então, o tripé macroeconômico, abertura econômica, é uma armadilha constante para a estabilidade por conta da pressão constante da dinâmica do câmbio e dessa pressão sobre a dívida pública e o fato de que a própria volatilidade do câmbio ela impacta sobre as expectativas dos agentes. Um elemento fundamental também a compreender, no caso brasileiro, é a questão da dinâmica dos mercados futuros de câmbio, que em países como o Brasil podem gerar, inclusive, uma volatilidade muito maior. Existem já artigos também falando sobre isso. Outra não transformação importante é a regressão da estrutura industrial, né? Ainda que durante os governos do PT nós tivéssemos tido políticas, obviamente, de incentivo à indústria, mas não eram o centro do debate. A própria dinâmica do câmbio não era favorável, né? E, segundo, não tinha, de fato, uma política industrial mais robusta de integração do país a grandes cadeias globais de valor, uma política realmente de mudança estrutural e de manutenção aí de alguma direção de por onde iríamos. E mais, aí destaca-se, inclusive, o papel da Petrobras nisso aí, quer dizer, que era uma empresa que minimamente, com as suas ações, não só puxava o investimento, como também fazia investimentos em ciência e tecnologia, né? Provocando encadeamentos, né? Então, essa não transformação, também a gente surfando aí na questão do momento favorável do setor externo, né? Não nos prepara para um novo momento da dinâmica global, em que a dinâmica do comércio apresenta uma expansão não tão robusta como apresentava até 2008. Então, você tem problemas estruturais e problemas de dinâmica macroeconômica, que é um governo de esquerda ou de centro-esquerda, como se queira, né, que não rompe com os diagnósticos liberais. E aí nos coloca, inclusive, num debate, inclusive entre economistas marxistas, keynesianos, kalekianos e israfianos. Esse nosso modelo é um modelo liberal ou não é um modelo liberal? Para mim, não é um modelo liberal, porque tem uma participação do Estado fundamental. No entanto, traz consigo questões fundamentais do liberalismo, que é a manutenção da abertura comercial e financeira como uma questão central, e não rompe com o diagnóstico liberal dos próprios modelos do consenso macroeconômico, especialmente também o debate da inflação de demanda, né? Então, na verdade, você, ainda que faça, obviamente, uma ação de Estado fundamental, tanto no investimento quanto na política distributiva, você acaba gerando uma armadilha para você mesmo, porque você, de fato, não rompe com os diagnósticos liberais e não faz mudanças estruturais profundas, né? Então, o nosso objetivo, um pouco com esse artigo, retomando todas essas questões de quais foram as alavancas, né? Ele é um pouco para mostrar as não transformações. E dentro das não transformações, mesmo as características distributivas, né? A distribuição de renda também é limitada. E ela volta atrás rapidamente quando a economia abaixa o crescimento e não mantém os aumentos reais de salário mínimo, né? Então, alguns artigos já mostram isso, né? O fato de que a distribuição de renda, ela, na verdade, se concentrou no fato do pessoal de mais baixa renda ascender, né? Mas o topo da pirâmide se mantém. Na verdade, a classe média que fica mais achatada. Mesmo isso, obviamente, é uma questão distributiva importante, porque também grande parte do pessoal de baixa renda ascende ao mercado pela via do emprego, uma questão fundamental, eventualmente tem, inclusive, acesso ao crédito, mas é uma distribuição de renda
também limitada, que poderia se descoordenar muito facilmente, o que a gente vê que ocorre de fato essa descoordenação depois do movimento de desaceleração a partir de 2013, mas especialmente depois de 2015, quando se muda efetivamente o modelo de crescimento. Marcelo, você podia só encerrar aí mostrando o que a gente considera aqui dos momentos mais atuais. Que é todo isso não é novidade também, né? Mas... Não, só algumas características aí do período pós-2015, né? O que muda a partir de 2015 na condução do modelo de crescimento, né? Então, primeiro, a reforma constitucional que definiu o teto de gastos públicos. Eu acho que isso foi talvez a medida mais urgente colocada quando Temer assume o governo, né? E aí é claramente uma redefinição do papel do Estado. Tá? É um Estado mais enxuto, é um Estado com menos capacidade, mesmo que se tenha, em se manter no teto de gastos, mesmo que se tenha depois um governo mais progressista, com intenção de uma participação maior do Estado, ele está limitado por essa lei do teto de gastos. Tá? Então, é uma tentativa de redefinição de fato do papel do Estado. Tá? Reforma trabalhista, né, em que você reconhece um problema de desemprego, mas coloca a solução desse problema na flexibilização do mercado de trabalho. Tá? A ideia de que existe desemprego porque o mercado de trabalho não é suficientemente flexível, né, como pregava a teoria neoclássica, então é preciso retirar os pontos que dão rigidez a esse mercado de trabalho. E com isso se chegaria ao pleno emprego ou se reduziria o desemprego. Tá? Então, a responsabilidade disso é do mercado de trabalho rígido e não da ausência de políticas voltadas para o crescimento e geração de empregos. Tá? A mudança no marco regulatório do petróleo, né, que abre a participação de atuação do setor privado nacional e estrangeiro, né, e isso limita, né, a ação da Petrobras enquanto alavanca do crescimento, né, as próprias vendas de ativos da Petrobras vão limitar demais essa possível retomada da Petrobras como agente de crescimento. Tá? Ataque a bancos públicos, né, e queda de crédito direcionado, né, a mudança na regulação da TJLP, do BNDES, queda do programa Minha Casa Minha Vida, né, mudanças dentro do programa Minha Casa Minha Vida, reforma da Previdência, né, foi talvez aí a mais discutida junto com o teto de gastos, né, e entra também no âmbito da mudança de papel do Estado, né, que deve ser o papel do Estado, tanto que os debates da reforma da Previdência se concentraram, não que isso não fosse importante, mas foram concentrados quase que exclusivamente na questão orçamentária e não na questão social. Né? Não houve um equilíbrio dentro dos debates. Tá? A manutenção de desonerações tributárias, que compromete receitas, tá? E essa é uma crítica que é feita, inclusive, ao governo Dilma, a duração das isenções, das desonerações tributárias, e permaneceram, né? E a manutenção do tripé macroeconômico. Tá? Embora a gente esteja numa situação aí de pandemia, que pode falar, o tripé não está sendo respeitado na pandemia, mas é uma situação excepcional. Tá? E, por fim, né, as considerações finais, para a gente depois ir para a discussão. Né, é possível reconhecer um modelo de crescimento, né, para os anos 2013 e 2014, né, que é marcado pelo crescimento com melhora na distribuição de renda e puxado fundamentalmente pelo investimento, com destaque ao investimento estatal, né, especialmente em alguns períodos dentro desse interregno, né, desse período mais longo, você tem um destaque muito forte do investimento. Tá? De 2011 a 2014, é uma mudança na condução da política econômica, com redução dos investimentos em infraestrutura e utilização de desonerações como tentativa frustrada de impulsionar o crescimento privado, né? O investimento privado. É isso. A aposta era no investimento privado e não foi, né? Não se mostrou uma aposta bem sucedida.
A partir de 2015, se tem um novo modelo, que até o momento que esse texto é escrito, e depois desse texto veio a pandemia, então isso continua valendo, tá? Se mostra incapaz de promover a recuperação consistente da economia brasileira. Tá? O que cresceu em 2017, 18, 19 foi ainda muito pouco, dá para dizer que a economia patinou, né? E não voltou ainda ao patamar pré-2014. Tá? E aposta no setor externo, né, de investimento direto externo, exportações, que é o que se pretende quando se diz, vamos melhorar o ambiente de negócios e isso vai ser suficiente para atrair investimento, né, você está pensando no investimento direto externo e nas exportações. Né, isso parece pouco provável como alavanca de crescimento em um futuro próximo. Tá? Mesmo considerando um cenário pós-pandemia. Né? Mesmo quando o texto foi escrito, a gente ainda não pensava que poderia vir uma pandemia. Mas mesmo se não houvesse pandemia, era difícil imaginar, né, que o setor externo, né, o Brasil sendo, que com as mudanças adotadas, o Brasil seria atrativo a investidores internacionais e que essa seria uma alavanca para crescimento. Tá? Então, assim, pode haver, até a Vanessa fala muito isso, né? Pode haver crescimento econômico nos próximos anos. Né? No cenário pós-pandemia, pode haver um crescimento econômico, mas que tipo de crescimento? Um crescimento inclusivo ou um crescimento excludente, como foi, por exemplo, o do milagre econômico? Tá? Eu não acredito que chegue às taxas do milagre. Tá? Mas só por característica de crescimento, né? Foi um crescimento concentrador de renda, tá? E ao que parece, né, se houver um crescimento, ele tende a ser mais concentrador de renda do que distributivo, como foi no período aí até 2014. Tá? E ainda no milagre com forte intervenção do Estado, né? Um milagre com forte intervenção do Estado. Sim, certamente. Tá? Pessoal, eu vou parar o compartilhamento, tá? E aí a gente discute, pode ser? Pronto. Beleza, então agradecer muito aí o Marcelo e a Vanessa pela ótima apresentação. É sempre bom a gente rever esses períodos para entender né, poder entender melhor o período presente, né? Ver quanta diferença interessante também.